agradar ao Senhor. Fé para agradar a Deus é você colocar a sua confiança no Senhor, é você crer e ter convicção que diante do problema sendo resolvido, você está vendo Deus entrando com providências na sua vida, né? Isso é uma fé. Fé é uma atitude que sai de dentro do nosso coração, do fundo da alma, bem lá no fundo, e nasce uma esperança que tudo vai dar certo. Então, essa é uma fé que agrada a Deus. É que ela bem que dentro do nosso coração, dentro de nós, existe uma convicção, né? Existe uma convicção que o nosso problema, que tudo que nós estamos colocando diante de Deus vai ser solucionado. Eu creio, né? Nós cremos que tudo que nós colocamos diante do Senhor, se nós temos fé, vai ser solucionado. Vai existir uma solução. Então esse é um tipo de fé que agrada a Deus. É você saber quem é Deus na sua vida, né? Ainda que demore que aconteça algo na nossa vida que estamos buscando, que estamos colocando diante de Deus, e que essa coisa demore, mas nós temos que ter uma convicção bem lá dentro de nós que vai acontecer, que Deus vai fazer, porque Deus só faz tudo na hora certa. Amém? Então a minha fé me leva a ter a certeza de que aquilo que eu tenho colocado diante do Senhor, a minha fé, ela me dá uma convicção que mesmo que demore, mas vai acontecer. Amém? Então essa é o tipo de fé que agrada a Deus. É uma atitude que nós temos dentro de nós, que lá dentro, bem lá dentro de nós, existe essa certeza, essa convicção que Deus vai solucionar e vai fazer aquilo que eu tenho colocado diante dele. Amém? Porque temos que ter essa certeza, porque a fé, ela é isso, ela é a certeza daquilo que eu não estou vendo, ela é um firmamento, né? Ela é um fundamento das coisas que eu espero e a prova das coisas que eu ainda não estou vendo, mas eu sei que Deus vai fazer na minha vida. Eu não estou vendo ainda, mas eu sei que Deus vai fazer, independente de qualquer coisa, porque eu sei que Deus vai fazer, porque eu tenho essa convicção dentro de mim, porque eu conheço Deus. Quando nós conhecemos Deus e temos a certeza de quem é Deus na nossa vida e sabemos quem somos em Deus, nós temos essa convicção de fé, esse firme fundamento, ainda que demore de acontecer, mas você sabe que Deus vai fazer, não é verdade? E nós não desistimos daquilo que nós queremos em Deus, porque nós temos essa convicção, nós temos esse fundamento de fé, e nós cremos que Deus vai fazer em nossa vida, e Ele vai fazer na hora certa, e vai fazer no momento certo, para que seja bom para a nossa vida. Amém? E outro tipo de fé que precisamos ter em nossa vida também, precisamos ter fé para vencer. Amém? 1 Samuel 17:45. Primeiro Samuel 17:45 diz assim: Davi, porém, disse aos filisteus: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor
Ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Amém? Então, da fé, né? Um tipo de fé que nós precisamos ter é a fé para vencer. Precisamos ter fé como Davi teve. Ele não menosprezou o seu inimigo. Davi sabia e tinha conhecimento que o seu adversário era perigoso e muito forte. Só que Davi não teve medo. Ele enfrentou aquela situação para vencer. Precisamos enfrentar o nosso medo. Amém? Então, o que eu preciso, né? Ter uma fé para vencer. E essa fé é uma fé que eu coloco diante de Deus, e mesmo com medo, né? Porque Davi aqui, ele não menosprezou o inimigo. Ele sabia que esse inimigo era forte. Ele sabia que esse inimigo era grande. Ele sabia que esse inimigo era um gigante. E ele não menosprezou. Ele não achou que que nada, aquele inimigo ali, eu vou lá e faço qualquer coisa e vou vencer ele. Não, ele sabia que esse inimigo era perigoso. Mas o que aconteceu? Ele não teve medo, ele enfrentou aquela situação. E para nós vencermos, precisamos enfrentar o nosso medo. Fazer como Davi fez, colocou o Senhor na frente, né? Ele diz aqui na palavra que os filisteus vinham cheios de armas, vinham cheios de armadura, vinham cheios, né, de coisas aparentemente, né, com coisas que iam vencer uma luta, que são as armas, né? As armas humanas, como posso dizer, as armas humanas. Os filisteus vieram com armas humanas, mas Davi enfrentou o gigante com as suas armas espirituais. Amém? Então, quando ele veio para lutar com o gigante, Davi não menosprezou quem era o inimigo. E nós também não podemos fazer isso. Não temos que estar menosprezando os nossos inimigos espirituais, aqueles que têm se levantado contra nós, contra a nossa vida. Nós temos que saber que ele existe e que ele vem contra nós, mas também temos que entender e crer que Deus vai vencer por nós. Não somos nós, porque ali, quando Davi lutou, aparentemente não tinha nenhuma possibilidade de ele vencer um gigante. E ele fala, né? Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Quando o inimigo nos afronta, ele não está afrontando a gente pessoalmente, ele está afrontando a Deus. E Deus toma essa causa das nossas mãos e começa a lutar por nós. Amém? Como ele fez aqui com Davi. Ele tomou a causa. Ele deu a Davi a força espiritual de não ter medo de lutar contra um gigante, de não ter medo de lutar contra o seu inimigo. E nós não temos que ter esse medo. Temos que ter coragem para vencer o inimigo e atacar ele também. Não é verdade? O que foi que Davi fez? Ele foi sem medo e enfrentou o inimigo, porque ele não foi com a força dele, ele foi com a força espiritual, a força que Deus estava colocando nele. E quantas vezes temos que fazer isso, não é verdade? Pedir essa força a Deus, essa coragem para vencermos o inimigo da nossa alma, para vencermos o inimigo que tem vindo contra nós.
E às vezes olhamos para esse inimigo e estamos vendo um gigante. Mas esse gigante, ele pode cair, ele tem que cair. E ele vai cair em nome de Jesus. Porque maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. E temos que ter essa certeza, essa convicção de fé que Deus vai vencer por nós, né? E um dos tipos de fé que nós precisamos ter é a fé para vencer. Foi o que Davi teve. Os filisteus vieram com lanças, com armas, com escudo, né? Com tudo que aparentemente uma pessoa normal teria medo, não é verdade? Porque Davi ainda não era um guerreiro, né? Mas ele, na época que ele lutou com Golias, ele ainda era pastor de ovelhas, né? Mas ele creu, ele acreditou que aquele inimigo, aquele gigante que estava afrontando o povo de Deus, aquele inimigo que estava afrontando a Israel, ele tinha que cair por terra, né? Que ele diz assim na palavra: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Foi o Senhor que entregou a vitória a Davi. É o Senhor que nos entrega a vitória. É o Senhor que nos entrega as batalhas para que venhamos vencê-las. Amém? Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu, as feras da terra, e toda a terra saberá quem é Deus. Amém? Aqui me lembra o testemunho que eu dei na sexta-feira, né? Sobre aquele bar. Todos têm que entender e têm que saber quem é Deus na nossa vida. Não é para nos amostrarmos, não é para dizer que somos melhor do que ninguém, mas é para as pessoas saberem quem é Deus na nossa vida. Quem é Deus? Quem é aquele que está fazendo coisas grandes e firmes que quem está lá fora não conhece, mas nós conhecemos, e eles têm que ver em nós essa vitória, não é verdade? Não é para dizermos que somos melhores do que ninguém, porque nós não somos, mas somos aquele que serve ao Deus dos exércitos, aquele que ganha todas as batalhas, aquele que vence por nós, aquele que vai na frente, que vai adiante e toma as nossas causas. Amém? Foi o que Davi fez aqui. Ele diz, né? Eu gosto de ler isso aqui. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. É o Senhor quem faz por nós. É o Senhor quem está na frente. É o Senhor quem vence por nós. É o Senhor que está adiante das nossas causas. Mas nós precisamos perder o medo. Muitas vezes temos medo do inimigo. Muitas vezes temos medo de avançar. Temos medo de fazer. Mas o Senhor, né, nos levanta nesse dia como guerreiros, como Davi foi, esse guerreiro, esse homem sem medo, porque o Israel inteiro estava com medo, o exército de Israel ficaram com medo de enfrentar Golias, porque eles não conheciam o Senhor dos exércitos. E Davi foi e disse: hoje mesmo o Senhor dos exércitos me entregará o inimigo nas minhas mãos. Amém? Então precisamos perder esse medo. O inimigo, ele não pode nos causar o medo, porque maior é o que está conosco. Amém? Temos que vencer esse medo. Amém? Então a segunda coisa que precisamos ter fé para vencer, né? Precisamos ter fé, perder o medo. A terceira coisa é você precisa ter fé para ser salvo. Atos 16, 31. Atos 16, 31 diz assim: e eles disseram: creio no Senhor Jesus Cristo
salvo, tu e a tua casa. Amém? Para alcançar a salvação, você precisa crer em Jesus, aceitá-lo como seu Salvador pessoal. Nós precisamos crer no Senhor Jesus, somente Ele poderá levar para o céu. Se você não sabe o caminho, só o Senhor poderá levar para o céu, se você não sabe o caminho. Então a Bíblia diz, né, que para sermos salvos, precisamos crer no Senhor Jesus, para que seja salvo nós e a nossa casa. E precisamos aceitá-lo como nosso Senhor. Para sermos salvos, precisamos aceitar Jesus como Senhor da nossa vida, nós e a nossa casa. Crer no Senhor Jesus, porque Ele poderá nos levar para o céu. Se você não sabe o caminho e nem como chegar lá, né? Jesus vai te levar. Romanos 5:10. Não, abra João 14:6. João 14:6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, para eu ser salvo, né? E para que Jesus me mostre o caminho, primeiro eu preciso aceitá-lo como Senhor da minha vida. E Ele aqui diz: eu sou o caminho. Ele vai nos mostrar o caminho da salvação. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém vai a Deus se não for por Jesus Cristo. E precisamos aceitá-lo na nossa vida, colocar Ele na frente, diante de tudo. Aceitar, colocar o Senhor como nosso Salvador e o Salvador da nossa casa. Se nós cremos, a palavra diz, se nós cremos, vai ser salvo nós e a nossa casa. Amém? Mas nós precisamos pegar esse caminho que é Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E para ser salvo, eu preciso estar no caminho certo, o caminho de Deus. Eu só vou a Deus quando eu busco a Jesus na minha vida, quando eu aceito Jesus, quando eu passo pelo processo de arrependimento, de aceitação da palavra, né? Aí o Senhor me mostra o caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Abra sua Bíblia em Romanos 5:10. Romanos 5:10 diz assim: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amém? Agora que nós já nos reconciliamos com Deus, já aceitamos Jesus, já estamos no caminho, né? Ele fala, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, quando nós aceitamos Jesus, quando nós colocamos o Senhor na nossa vida, nós temos o direito da salvação. Nós somos selados. O selo da salvação, ele vem quando eu aceito Jesus, quando eu creio e quando eu sigo esse caminho que é Jesus. Amém? Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra são 3 tipos de fé que nós precisamos ter, que é a fé para agradar a Deus, a fé para vencermos e a fé para sermos salvos. Amém? Vamos nos levantar, vamos orar.
Agradecer a Deus por estarmos aqui nessa noite, porque nós escolhemos a melhor parte, é estar diante do Senhor. Amém? Que Deus nos continue colocando a fé dentro de nós, porque a fé ela é a certeza que nós temos que ter dentro de nós, que tudo aquilo que buscarmos diante de Deus, nós vamos receber. A fé para a salvação, até para ser salvo, precisamos ter fé, crer, acreditar que nós e a nossa casa servirá ao Senhor. Perder o medo de enfrentar o inimigo, perder o medo de se lançar, perder o medo de enfrentar o inimigo das nossas almas, não é verdade? Essa é a fé que nós precisamos. Essa é a fé que agrada a Deus, de acreditarmos que Ele pode todas as coisas e que nenhum dos seus planos em nossas vidas serão frustrados. Os nossos planos podem ser frustrados. Na verdade, não podemos nem fazer muitos planos, né? Precisamos colocar diante de Deus. Os nossos planos eles podem ser frustrados, mas os planos de Deus para nossas vidas nunca serão frustrados. É a palavra de Deus que nos fala, né? Os planos de Deus, eles não vão ser frustrados em nossa vida. As pessoas podem nos decepcionar, né? Qualquer coisa nessa vida pode tentar nos tirar do foco, mas a única certeza que nós temos de quem é Deus na nossa vida, e precisamos ter um foco, ter um alvo, seguir aquele que tem um exemplo, seguir aquele que deu a vida, seguir aquele, né, que tem um testemunho vivo, seguir só a Jesus. O mundo pode nos decepcionar, pode tentar tirar o nosso foco, pode tentar tirar a nossa atenção, mas Deus, precisamos olhar para Ele, não é verdade? Porque foi Jesus que morreu por nós, foi Jesus que morreu pela nossa vida, né? Às vezes as pessoas dizem: ah, pastora, eu saí de tal lugar, eu fiz tal coisa porque eu me decepcionei com fulano e com ciclano. E eu disse para uma pessoa essa semana, eu disse: foi fulano que morreu na cruz pela sua vida? Aí a pessoa me falou: não. Eu disse: foi Jesus que morreu, não foi a pessoa. Então você não tem que estar decepcionado com Jesus, porque Ele jamais vai nos decepcionar, ainda que as pessoas façam isso com a nossa vida. Não podemos deixar o Senhor por causa de nada nessa vida. O homem nos decepciona, mas Deus jamais. E foi Ele que morreu pelas nossas vidas. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado pela nossa vida nessa noite. Obrigado porque estamos aqui, Senhor, para louvar e glorificar o Teu nome, porque o Senhor é fiel e é bom, e a Tua misericórdia dura para sempre. Oramos nessa noite para que o Senhor gere dentro de nós a fé, a esperança de dias melhores. Oramos, Senhor, nessa noite para que haja a fé, Senhor, da salvação, para que haja, Senhor, a fé, para que venhamos perder o medo, Senhor. Vem nessa noite sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja. Vem nessa noite, Senhor, restaurando, renovando, transformando e mudando corações. Aqueles que vieram desse lugar, Pai, esperançosos, para que a Tua palavra penetre no coração de cada um. Toma nas Tuas mãos a Tua igreja, Teu povo. Levanta homens e mulheres neste lugar, temente a Ti. Homens e mulheres que não colocarão a mão no arado, não olharão para trás, mas vão crer e estão crendo no melhor de Deus para as suas vidas. Oramos, meu Pai, cremos, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Ó Deus, toma nas Tuas mãos este lugar. Que o Senhor, Deus, venha. Que o Senhor venha restaurando as mentes, as vidas, os corações. Renova-nos nessa noite, Senhor.
nós, porque a tua palavra diz: se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, pediremos ao monte, passe para o outro lado, e isso será feito. Se tivermos fé, Senhor, nós vamos vencer as batalhas. Se tivermos fé, iremos vencer as dificuldades. Se tivermos fé, Senhor, iremos vencer tudo aquilo que tem vindo contra nós, porque sabemos que vem contra nós com espadas e lança, mas nós vamos contra eles em nome do Senhor dos Exércitos, porque a nossa vida está alicerçada na rocha que é Cristo. Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Senhor, porque podemos ver uma multidão. Obrigado, Senhor, porque o melhor do Senhor está para vir em nossas vidas. Estão para vir neste lugar. O melhor de Deus. Obrigado, Senhor. Abençoa as famílias que estão aqui nessa noite. Reveste de graça, de sabedoria e de força. Supre a necessidade de cada um. Supre, Senhor, a necessidade. Em nome de Jesus. Oh Deus, em nome de Jesus, que te agradecemos nessa noite, porque estamos aqui, Senhor, para louvar e engrandecer o teu nome. Porque, Senhor, hoje nós fizemos como Marta fez, escolhemos a melhor parte, como Maria. Maria escolheu a melhor parte, é aquela que está diante do Senhor, e nós já te agradecemos, Senhor. Muito obrigado pela tua igreja, pelo teu povo. Em nome de Jesus, que o Senhor nos leve em paz, debaixo da cobertura do teu sangue. Que o Senhor dê livramento, livra dos malfeitores, do homem maligno, do perverso e do mal. Guarda o teu povo, Senhor, debaixo das tuas asas, como a galinha tem guardado os seus pintinhos, porque tua palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará.